Quais são os melhores investimentos para maio de 2023? Bom, ontem saiu o comunicado do Copom definindo a taxa Selic para 13,75% ao ano pelos próximos 45 dias e também explicando o que eles esperam daqui para frente, né? Será que a Selic vai começar a cair? Será que vai continuar subindo? E com base nisso tudo, quais são as melhores oportunidades para você colocar o seu dinheiro hoje, nesse cenário que a gente está vivendo? E bom, aqui na tela nós temos a ata da reunião explicando um pouco sobre o cenário externo, depois o Copom começa a falar um pouco sobre o cenário doméstico, né? Aqui dentro do país, o que a gente tem? O conjunto dos indicadores mais recentes de atividade econômica segue corroborando para o cenário de desaceleração esperado pelo Copom, e ele também fala que a inflação ao consumidor segue acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação. A gente sabe que o Conselho Monetário Nacional, órgão máximo do sistema financeiro, determina a meta de inflação para cada um dos anos e fala com o Banco Central e para o Copom, executa essa meta, me entrega a inflação na meta que eu defini. Se vira aí, só me entrega a meta. Não importa o que você faça, eu quero a inflação na meta. E com base em todo o cenário que a gente está vivendo, a inflação esperada para 2023 e 2024, que é o horizonte relevante ali do Copom, a inflação está acima da meta. Então, as projeções do próprio Copom no seu cenário de referência situam-se em 5,8% e 3,6% em 2024. E a meta de 2024 é 3,6%. Então, não pode reduzir muito a taxa Selic, porque isso vai contra a proposta de trazer a inflação para perto da meta. Mas, diferente de outras reuniões, outros comunicados, o Copom deixou claro aqui nessa reunião o seguinte: em um cenário alternativo no qual a Selic é mantida constante ao longo de todo o horizonte relevante, as projeções de inflação situam-se em 5,7% e 2,9%. Percebam o que o Copom está falando aqui. Se ele mantiver a Selic no patamar que ela está hoje, até 2024, a inflação vai cair para abaixo da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. E o objetivo dele é cumprir a meta, ou seja, já ficou ali muito subentendido, ele deixou bem sutil essa informação de que ele não vai manter a taxa Selic elevada durante muito tempo, mas pelo fato de que isso derrubaria muito a própria taxa de inflação. E aí ele fala um pouco sobre os cenários para a inflação, tem os fatores de risco aqui em ambas as direções, né? Tanto para cima quanto para baixo. Se você quiser, pode até dar um pause aí no vídeo para ler com calma todos esses cenários de risco que ele vai citar aqui. E aí ele fala aqui com um tom muito mais amigável do que ele utilizou nas últimas reuniões do Copom, falando o seguinte: por um lado, a reoneração dos combustíveis e principalmente a apresentação de uma proposta de arcabouço fiscal reduziram parte da incerteza advinda da política fiscal. Então ele tá tentando conciliar com o governo, falando que, beleza, vocês entregaram aqui o pacote do arcabouço fiscal, isso reduz um pouco a incerteza, então dá para começar a pensar em futuramente reduzir a taxa de juros. Na última reunião, não lembro se vocês lembram do último vídeo que eu postei aqui dos melhores investimentos para abril, e o que ele tinha falado lá dentro, né? Basicamente tinha um discurso muito rígido, a gente não vai abaixar a taxa Selic enquanto a gente não tiver o mínimo de certeza do que a gente pode esperar daqui para frente. Se vocês não apresentam um pacote de gasto, o arcabouço fiscal, como é que vocês vão gastar o dinheiro, eu não tenho como saber se a inflação vai disparar ou não, e com base nisso eu não posso simplesmente reduzir a taxa Selic, porque é muito risco, vai destabilizar muito a economia aqui no país, e com base nessa apresentação já abre margem então para reduzir parte dessa incerteza da política fiscal. Por outro lado, ele menciona também o lado oposto, a conjuntura caracterizada por um estágio em que o processo desinflacionário tende a ser mais lento em ambiente de expectativas de inflação desancoradas, demanda maior atenção na condução da política monetária. Ou seja, ele está falando que expectativa de inflação está desancorada e isso demanda também atenção na condução da política monetária nos próximos passos. Por quê? Expectativa de inflação é o mais relevante para o Banco Central, para o Copom, na hora de determinar a política monetária. E se ela está desancorada, isso não é um sinal tão positivo, tem que buscar essa ancoragem das expectativas também. E aí ele fala que vai conduzir a política monetária necessária para o cumprimento das metas de inflação com base em todo esse cenário aqui. Com base nisso tudo, decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano, avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária, e essa parte é muito importante, presta atenção aqui, o Copom enfatiza que, apesar de ser um cenário muito menos provável, não hesitará
pensará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Eu não sei se vocês lembram, no último comunicado eles falaram que caso não aconteça como esperado, a gente não vai hesitar em subir a taxa de juros. Nesse, eles falaram algo parecido, só que já deixou o outro lado ali, que é, apesar de ser um cenário menos favorável, ou seja, provavelmente não vai continuar com esse ciclo de alta, já é um cenário menos favorável. A expectativa, então, que a gente pode esperar é que vai ter justamente um início de um ciclo de queda nos próximos meses. E, inclusive, é isso que a gente está vendo aqui nesses gráficos e também nessa tabelinha, né? Basicamente, o mercado está precificando. Esse gráfico é a curva de juros, é quanto que o mercado está projetando para a taxa Selic ou para o CDI acumulados de hoje até cada um desses vencimentos aqui ao longo do eixo X. Ou seja, o mercado espera, por exemplo, que até aqui mais ou menos em outubro de 2024, a taxa Selic acumulada vai ser 12% ao ano. Então a gente está aqui na casa dos 13,65% ao ano e ela tende a ter esse ciclo de queda. A linha vermelha é a data dessa projeção hoje, a linha azul aqui menos 7 dias, menos 30 dias, menos 60 dias, ou seja, nos últimos 7 dias qual que era a projeção? Nos últimos 30 dias qual que era a projeção? E a gente consegue ver que ao longo do tempo, na medida que o tempo vai passando, essa curva veio fechando ao longo do tempo nos últimos meses ali. Então o mercado está precificando que vai realmente ter uma queda, um fechamento dessa curva ao longo dos próximos meses. E de ontem para hoje, inclusive, o mercado, tô gravando esse vídeo na hora que o mercado abriu, então ainda não teve muito esse ajuste, mas logo ali na abertura, com base no fechamento do dia anterior, a gente viu que a taxa Selic já está dando uma queda, principalmente nos vencimentos mais longos. Isso está um pouco relacionado também à redução do risco depois que o evento do Copom de fato aconteceu, mas é isso que está acontecendo no cenário atual, né? Basicamente, os juros curtos, médios, longos e a média também dos juros acumulados em cada um desses vencimentos que a gente está analisando aqui. E bom, a gente sabe que num cenário de queda de juros, títulos pré-fixados tendem a se beneficiar. Quando a taxa cai, o preço de um pré-fixado sobe. Mas não se cair exatamente o que já está precificado. Por quê? O que já está precificado já está lá no preço do tesouro pré-fixado. Então, se a taxa Selic cai de 13,75% para 12%, exatamente no ritmo que o mercado está esperando, não abre margem nenhuma para ganhos na marcação a mercado. Você só tem ganhos na marcação a mercado se a taxa Selic cair num ritmo maior do que o mercado está esperando. E aí, será que isso vai acontecer? Pode ser que sim, mas não acho que é o cenário mais provável. O cenário mais provável pode ser, inclusive, que a taxa Selic caia num ritmo menor do que o mercado está esperando, e a gente ainda tem outros fatores de risco para considerar antes de alocar em um título pré-fixado, e depois já vou te falar quais são as melhores alternativas nesse cenário aqui. Bom, primeiro fator é a inflação. Se você vai prefixar o seu título num determinado valor ali no curto prazo e você tem um cenário que a inflação vai subir muito, a inflação vai corroer toda a sua rentabilidade. Então isso não é muito positivo. E para complementar isso, a gente sabe que dezembro de 2024 é o fim do término do mandato do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, e depois, a partir de janeiro de 2025, quem vai entrar é a indicação do Lula. Então o Lula vai indicar um presidente do Banco Central e a gente sabe que o PT está mais alinhado com ideias de que a gente vai manter a taxa Selic mais baixa, vai deixar a Selic mais controlada, mesmo que isso resulte numa inflação mais elevada. Por quê? A gente quer estimular a atividade aqui dentro do país, mesmo que isso impacte ali na inflação num determinado período, igual aconteceu historicamente aqui no país. Então será que compensa você, de fato, prefixar sua rentabilidade, correndo todo esse risco, ou até mesmo correndo o risco de um eventual ciclo de ajuste de alta novamente, caso aconteça alguma coisa totalmente diferente do esperado aqui com base nessa ata do Copom? Não me parece que é a simetria mais positiva possível. Eu acho que faz mais sentido a gente colocar, por exemplo, em um título atrelado ao IPCA. Por quê? Por mais que a gente tenha o componente pré-fixado que poderia se beneficiar numa queda ali da taxa de juros, a gente também tem um componente atrelado à inflação que faria você ganhar relativamente, não exatamente ganhar porque você não está ganhando, né? Tá só corrigindo pela inflação, mas traria um ganho ali adicional no seu patrimônio caso a inflação aumente. É justamente o título que vai se beneficiar tanto numa queda na taxa de juros, numa possível queda da taxa de juros e também
numa inflação um pouco mais elevada. Mas a gente também precisa considerar alguns aspectos. Isso a gente está falando para títulos mais de longo prazo, porque no curto prazo ainda faz mais sentido ficar ali nos pós-fixados, que o risco é um pouco menor, tem menos volatilidade. E quando a gente está falando sobre os títulos do Tesouro IPCA, a gente precisa considerar o seguinte: qual que vai ser a inflação esperada e que vai de fato acontecer enquanto a gente estiver carregando esse título? Porque eu fiz alguns cálculos para te mostrar o seguinte cenário. Quando a gente investe num título atrelado à inflação que tem a cobrança de imposto de renda, a gente tem algumas desvantagens ali do imposto de renda corroer a nossa rentabilidade real. Então, por exemplo, seu título é IPCA mais 6%. O IPCA foi 4%, seu título rendeu 6% acima do IPCA, então você ganhou 10%. Eu sei que não é exatamente assim que a gente calcula, tem que fazer uma formulazinha lá específica, mas só para simplificar a nossa análise aqui. Bom, seu título rendeu 10%, tira 15% sobre esses 10% de imposto de renda, sobra 8,5%. Considerando a inflação de 4, seria como se você tivesse ganhado 4,5% acima da inflação. Nesse outro título, IPCA mais 6%, você teria um ganho de 20%, caso o IPCA ficasse em 14%, tirando 15%, sobra 17% de rentabilidade, que seria 14 mais 3% de ganho real. A parte do IPCA, você não está ganhando dinheiro, tá só corrigindo o seu poder de compra. A parte do ganho real, aí sim é a sua rentabilidade. Beleza, já cai um pouquinho mais. Só que imagina que a inflação vai lá para 44%, num cenário mais extremo. O que vai acontecer? Você vai ganhar 50%, só que tirando 15% de imposto de renda sobre a sua rentabilidade, vai cair para 42,5%, que é abaixo, inclusive, do que a inflação do período. Então, na verdade, você não teve um ganho de 42%. Você está só perdendo 1,5% do seu poder de compra neste período. Por isso, em prazos mais longos, que você provavelmente vai ter um cenário de alta da inflação e corre esse risco de fato de acontecer, talvez faça mais sentido comprar títulos atrelados ao IPCA por conta dos motivos que eu já mencionei aqui, mas títulos que são isentos de imposto de renda, como por exemplo CRIs e CRAs. Mas também precisamos ter cuidado por conta do cenário interno que a gente está vivendo, uma possível crise de crédito também, e por isso a gente tem que investir em empresas que são saudáveis financeiramente e que têm condições de honrar os seus pagamentos. Não vá buscando só rentabilidade, porque aquelas empresas que estão pagando uma rentabilidade muito elevada, provavelmente elas são mais arriscadas, têm menos chance de conseguir honrar com os seus pagamentos e possivelmente você pode acabar não recebendo. E CRIs e CRAs a gente sabe que não tem a cobrança do imposto de renda, mas também não tem FGC. Então é um título de renda fixa que não é garantido pelo FGC. Se você quiser entender um pouquinho melhor sobre CRIs e CRAs, vou deixar um link aqui na descrição para você assistir de um vídeo aqui no canal que eu já fiz sobre esse tema também. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Não se esquece de deixar o like. Tamo junto e até a próxima.